Vamos lá, quinto ano, continuando o nosso dia 23. Hoje é terça-feira, nós já fizemos matemática, agora nós vamos para a aula de história, tá bom? Gente, a gente já falou um pouquinho na semana passada sobre o Estado Novo, né? A censura da imprensa, como que a imprensa só podia falar bem de Getúlio Vargas, né? O Estado Novo, né? O que foi, tudo que foi feito no Estado Novo, como Getúlio Vargas reagia a quem ia contra ele, tudo que ele pegou de parecido com Hitler, lembra que a gente estudou tudo isso na semana passada. Agora nós vamos saber um pouquinho sobre o fim do Estado Novo. Então a gente vai na página 60 e vamos até a 63 hoje, tá? E daí o nosso conteúdo desse bimestre de história na apostila acabou. Vocês vão voltar com a apostila só em agosto. Então, durante o mês de julho, nós faremos outros tipos de atividades. Semana que vem, nós faremos uma pesquisa sobre a censura na imprensa, tá bom? Dessa época. Então, a gente vai deixar para a aula da semana que vem essa pesquisa. Então, nesse momento, nós vamos estudar a página 60, 61, 62, 63, o fim do Estado Novo, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo junto. Em 1939, iniciou-se um grande conflito armado que abalou o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial, de um lado, formou-se o grupo de países conhecidos como o Eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. Guerra Mundial significa uma guerra de muitos países, tá bom? Do outro, formou-se o grupo dos aliados, liderados por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Então, a gente tinha dois grupos lutando um contra o outro. Um se chamava Eixo e o outro se chamava Aliados, tá bom? Inicialmente, o governo brasileiro não apoiou nenhum dos grupos, embora tivesse semelhanças com a Alemanha. Por quê? Porque o Getúlio Vargas fazia muitas coisas igual ao Hitler lá da Alemanha. Então, embora eles fossem parecidos, de primeiro o Brasil não apoiou ninguém, tá? Não quis se envolver. Embora tivesse semelhanças com a Alemanha e a Itália, também governadas por regimes ditatoriais. No entanto, devido ao afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães e acordos de auxílio financeiro e tecnológico com os Estados Unidos, o presidente decidiu apoiar os aliados na guerra. Então, o que aconteceu? Nessa época, o Brasil não quis tomar nenhum partido, ele não quis ficar de nenhum lado, apesar de parecer muito com a Alemanha na forma de governar. Só que os submarinos alemães afundaram navios brasileiros. E aí o Brasil ficou muito bravo. E nessa mesma época, ao mesmo tempo, o Brasil começou a ter auxílio, ajuda financeira dos Estados Unidos e tecnológica. Então, o que ele falou? Então, eu vou para o lado que está me beneficiando, eu vou para o lado dos aliados que tinha os Estados Unidos lá, tá bom? Após a entrada do Brasil no conflito, a oposição contra Vargas intensificou-se. Então, depois que o Brasil aceitou participar da guerra, muita gente mais ficou contra o presidente, né? Onde já se viu. Desculpa, esqueci de ler um parágrafo, tá bom? Em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra aos países do eixo. Em 44, foram enviadas as tropas da Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália ao lado dos aliados. Após a entrada do Brasil no conflito, a oposição contra Vargas intensificou-se. O presidente perdeu os apoios dos militares, que estavam insatisfeitos com o governo, e manifestações públicas de descontentamento com a ditadura no país passavam a ocorrer. Então, eles aproveitaram que esse momento, né, Getúlio Vargas decidiu entrar na guerra e começaram a discordar dele e mostrar e gerar conflitos para provar que Getúlio Vargas estava fazendo bobeira, né? Os opositores de Vargas diziam que havia uma grande incoerência na atuação do governo. Enquanto tropas brasileiras eram preparadas para combater os governos ditatoriais da Europa, os cidadãos brasileiros, contrários à ditadura de Vargas, eram perseguidos por ele. Então, o que acontece? Ele falou assim, o pessoal falou assim, os militares e a população falou o que para ele? Ué, você está querendo que a gente vá lá brigar contra a Alemanha, que eles são ditadores,
Mas aqui dentro a gente tem ditadura, aqui você está tratando a gente do mesmo jeito? O que adianta, né? Diante da pressão, Vargas convocou eleições para dezembro de 1945 e autorizou a fundação de partidos políticos e extinguiu o DIP. DIP é aquele órgão que controlava a imprensa, né? Então, o que ele fez? Ele acabou com aquilo e convocou eleições. Então, ele falou assim, agora vamos deixar o povo resolver o que quer, né? Ainda assim, ele mantinha bastante prestígio e contava com o apoio de grande parte da população. Mesmo depois de tudo isso, muita gente apoiava ele. Nesse cenário, ganhou força um movimento popular conhecido como queremismo. Queremismo, olha o nome. Queremismo é um movimento que o povo fez para manifestar a favor de Getúlio Vargas. Por que queremismo? Porque eles queriam Getúlio Vargas. Queremos Getúlio, que defendia a continuidade de Vargas no poder. Aqui a gente tem uma foto até do pessoal manifestando aí. A popularidade do movimento queremista chamou a atenção dos principais adversários do governo. Preocupados com a possibilidade de uma nova manobra em favor da permanência do presidente, um grupo formado por políticos e militares pressionou Vargas a deixar a presidência antes da data prevista para a eleição. Então, o que acontece? O pessoal ficou preocupado, falou assim, olha, Getúlio Vargas já fez um monte de propaganda, fez um monte de cartazes, fez um monte de coisa, mostrando para o povo que ele era muito bom. Então, o povo está acreditando nele, está acreditando que ele é muito bom. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pressionar ele para sair do poder antes da eleição chegar, porque se a eleição chegar, esse povo que está acreditando nele vai votar nele de novo. Então, eles conseguiram. Assim, em outubro de 1945, Vargas renunciou publicamente à presidência e o Estado Novo chegou ao fim. Então, como que foi o fim do Estado Novo? Quando Getúlio Vargas desistiu da presidência, se demitiu, renunciou. Aqui a gente tem até uma notícia, né? Da época do Jornal do Brasil, renunciou o presidente Getúlio Vargas. Tá? Vamos para a página 62. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Mesmo vivendo sob um governo ditatorial, parte da população desejava que Getúlio permanecesse presidente. Após a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, Vargas procurou reduzir a oposição em seu governo, permitindo a fundação de partidos políticos. O Estado Novo terminou porque Vargas decidiu se aposentar? 2. Ao apoiar o grupo dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas foi acusado de contradição. Que contradição era essa? Então, foi o que a professora falou. O que é contradição? Quando você diz uma coisa e faz outra. Então, o que ele estava fazendo aqui no Brasil com os brasileiros? E aí, o que ele queria que os brasileiros lutassem contra lá na Alemanha? Tá? É isso que ele está perguntando. 3. Numere os fatos abaixo na ordem em que ocorreram. E depois circule os que aconteceram durante o Estado Novo. Então, vocês têm aí vários fatos. Vocês vão colocar o número do que aconteceu primeiro, segundo, terceiro, até o sétimo. Depois que você colocou todos o que aconteceu, vocês vão circular os 3 que aconteceram durante o Estado Novo, tá bom? Aqui na página 63, nós temos aqui só um pouquinho de conhecimento sobre a busca por uma identidade nacional de Vargas, tá bom? Eu vou ler com vocês somente, tá? A gente não vai precisar responder. Você se lembra do significado da palavra identidade? Identidade é o conjunto das características que definem uma pessoa ou um grupo. Os costumes de uma população, por exemplo, são elementos ligados à identidade de um país, ou seja, a identidade nacional. Uma das principais características da era Vargas foi a valorização das manifestações culturais próprias do Brasil, no Estado Novo, com o objetivo de consolidar a identidade brasileira. O governo reconheceu o samba, de origem africana, como um estilo de música característico do país. A prática da capoeira, criada por afrodescendentes, passou a ser permitida após muitos anos de proibição. Além disso, o governo procurou valorizar a figura dos indígenas como representantes da origem da população brasileira.
Com esse objetivo, foi criado o Dia do Índio, dia 19 de abril, que é comemorado por nós até hoje, tá? Então, aqui tá falando que nessa época também houve valorização da cultura brasileira, né? Valorização das culturas diferentes que a gente teve aqui no Brasil e que influenciaram na nossa cultura, tá bom? Então, vamos lá, gente. Acabou o conteúdo de história por esse bimestre, né? Todo o conteúdo que a gente estudou no bimestre vai cair na prova. Vamos prestar bastante atenção sempre nos vídeos, mas eu sei que o quinto ano tá afiadíssimo nisso, né? Gente, boa atividade para vocês e amanhã a gente volta com português e geografia. Daqui a pouquinho vocês têm educação física, tá? Beijo!